Eu adoro smartphones, eles revolucionaram completamente a forma com que a gente interage com tecnologia, mas, e eu acho que você vai concordar com essa, eles se tornaram mais complexos ao longo do tempo e não necessariamente no bom sentido. Os aplicativos deixaram de fazer uma única coisa bem feita e tentaram ser mais abrangentes. É o que eu chamo de a síndrome de Nero. Não o imperador romano, mas o aplicativo de gravar CDs e DVDs que era muito popular na primeira década lá dos anos 2000. Eu lembro que eu gostava muito de usar o Nero naquela época. Ele basicamente servia para gravar mídias físicas, CDs e DVDs. Ele era bem prático, ele era leve também, mas ele começou a ganhar mais e mais recursos para tentar se destacar no mercado e começou a ficar pesado, deixando de fazer o básico bem feito, que era gravar os ditos CDs e DVDs. Claro que gravar mídias assim faz menos ou nenhum sentido hoje em dia e o Nero estava certo, de certa forma, em tentar expandir o que o software fazia para se manter vivo ao longo do tempo. Só por curiosidade, eu acessei o site do Nero e hoje ele ainda grava discos, mas tem uma variedade enorme de utilitários e vende até hardware, holy shit. E é por isso que eu vou mostrar um projeto open source muito legal chamado Simple Mobile Tools. E eu tenho certeza que você vai curtir assim como você vai curtir o nosso patrocinador, a Tribe, que é uma escola de programação parceira aqui do canal de muito tempo já. A 26ª turma deles está se abrindo, então você pode participar agora no link que eu vou deixar aqui na descrição. A Tribe tem aqueles 3 pilares muito legais que eles te ensinam a programar, te ensinam a estudar ou aprender, né? E te ensinam a trabalhar também para você sair preparado para o mercado de trabalho. E ainda por cima você tem a opção de começar a pagar pelo seu curso só depois de estar formado e trabalhando naquele modelo de sucesso compartilhado que eles têm, que é muito legal. Além disso, eles têm um programa para te ajudar a se colocar no mercado de trabalho com um monte de parcerias com várias empresas aí do setor de tech. Então, confira o link na descrição, como eu disse, e aproveite se o seu sonho é se tornar um programador nessa nova geração. Claro que para demonstrar esses apps para você eu preciso de um smartphone e o pessoal da Xiaomi mandou esse Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Um smartphone mid com um preço que varia de R$2.000 a R$2.700, dependendo do dia, disponível em 3 cores. Ele na verdade é bem parecido em termos de hardware com o meu smartphone anterior, e tem aquela câmera com 5 lentes, sendo que uma delas é de 108 megapixels para tirar fotos com resolução bem grande realmente. Além de ter um carregador gigantesco, do tamanho da palma da minha mão, praticamente aí, como você pode ver, com 110 watts de potência. Ele carrega o celular aí de 0 a 100% em 15 ou 20 minutos, é uma loucura. 120 Hz de taxa de atualização na tela, com som estéreo em parceria com a JBL e várias outras coisas legais. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo contando mais sobre a minha experiência com ele depois do nosso canal de Linux Clips. A Luana fez uma review bem bacana de um outro smartphone lá esses dias, então vale a pena conferir. Vou deixar o link aqui na descrição. E olha, por mais que eu curta e use Xiaomi há vários anos já, meu amigo, a MIUI foi um catalisador para essa pesquisa que acabou chegando nesse projeto chamado Simple Mobile Tools. Sinceramente, essa MIUI nova que roda nesse Redmi aqui é bem menos agressiva nisso do que a que eu estava utilizando no meu smartphone anterior. Dá para remover os apps de fábrica ali da Xiaomi, tem muito menos anúncios dos apps nativos do sistema, o que é uma atrocidade por si só, mas só quando você compara com algo que tem uma forma de pensar completamente diferente, e aqui eu estou falando da Xiaomi, mas qualquer marca de smartphone serve praticamente hoje em dia, é que você vê como as coisas mudaram. Antes de eu te mostrar alguns dos apps da suíte do Simple Mobile Tools, deixa eu te contar um pouco sobre o conceito por trás dela, porque é bem legal mesmo. Eu não sei se eu vou falar o nome dele certo, mas o Tibor Caputa é um desenvolvedor Android que estava cansado de apps para o sistema que eram bloated, que consumiam mais recursos do que precisavam, que não seguiam os padrões de guidelines aí de design do próprio Google para o Android, que pediam permissões de uso desnecessariamente, que faziam uso de anúncios de forma invasiva. Ele tem um blog post bem legal onde ele conta a história por trás da criação do projeto Simple Mobile Tools e eu vou deixar o link na descrição para você ler depois, porque eu acho que vale bastante a pena você entender o conceito por trás dele. Daí surgiu a ideia de criar apps que possam substituir à altura os apps nativos do seu Android, aqueles que as pessoas nem instalam muitas vezes porque já vem com o dispositivo, com aplicativos de galeria, gerenciador de arquivos, SMS, discador e por aí vai, por alternativas de código aberto, simples, sem permissões desnecessárias e que não se conectam à internet para nada, sem anúncios também em grande parte, sem custos, mas eu elaboro nessa questão de preço depois porque isso acabou mudando com o tempo.
Você pode encontrar todos esses apps diretamente na Google Play, o que é muito conveniente e facilita o acesso para as pessoas de todos os níveis de conhecimento, que aí não vão precisar ir em algum site alternativo, baixar APKs de fora da loja, enfim. Dá para fazer o uso sem problema. Eu vou tentar te dar um vislumbre aqui de todos os apps e falar um pouco sobre cada. São muitos, mas eles são simples, como o nome do projeto sugere. Então vamos na ordem que está no grid aqui, começando pelo calendário. Ele é um calendário comum, sem sincronização com a nuvem, sem rastreamento, sem permissões excessivas, assim como todos os apps dessa suíte. Depois temos um gerenciador de arquivos com o mesmo conceito, basicamente, rápido e eficiente, simples de usar, com suporte a pesquisa, favoritos, etc. Temos depois um app de galeria, que foi um dos apps que ficaram mais famosos, pelo que eu li em alguns posts do desenvolvedor, que inacreditavelmente, simplesmente te mostra as fotos do seu celular sem nenhum elemento extra, com a opção de pesquisa em um atalho para a câmera. Ou seja, parece que a fama dele veio junto com a sua própria simplicidade, né? Depois temos um discador básico com a lista de contatos e o teclado ali para você digitar, enfim, os números. O lançador de apps eu vou deixar para o final, beleza? Depois nós temos um app para desenho também, extremamente simples. Um gravador de som, igualmente simples, com o botão de gravar e uma aba para ouvir os arquivos gravados. Um app de lanterna com as opções para fazer o sinal de SOS, ligar o flash ou iluminar a tela com cores diferentes. Um app de notas simples, que não tem muito para se dizer também, porque ele permite que você coloque notas e textos e é basicamente isso. Também temos um app de teclado, para você ter um teclado básico para o seu Android, sem integração com nenhuma inteligência artificial ou servidor. Às vezes a gente esquece que o teclado é um app também, né? Tem um app de calculadora, não tem muito o que dizer sobre isso, é um simples app de calculadora. Temos um app de contato, igualmente simples, um player de música para reproduzir arquivos locais com todas as funções comuns, incluindo aí separação por playlists, artistas, álbuns e assim por diante. E um app de SMS, tão chato quanto os outros, justamente por ser simples e eficiente, básico no melhor sentido. E por fim, o App Launcher, que eu tinha deixado para trás aqui enquanto eu estava mostrando, que é uma forma de você acessar todos os apps da suíte, além de permitir a adição de outros aplicativos que você já tem instalado que não faz parte da suíte. Você pode mover ele para a dock do seu Android e usar ele como se fosse ali o launcher mesmo, né? A gaveta de apps, adicionando outros apps que você queira. Ele é bem rápido também, mas do jeito que ele funciona não precisa que você altere o launcher padrão do sistema ou interface como muitos outros launchers fazem. Ele é simplesmente um aplicativo que lança outros. Conforme você deve ter reparado, todos esses apps são consistentes em design entre si e são consistentes com o padrão de design do Android também. Tudo que você viu até agora no vídeo é grátis, open source e sem anúncios. E mesmo que eles não conectem à internet para sincronizar dados, algo que até poderia ser útil em alguns casos, como o calendário ou as suas notas, todos os apps que têm essa propriedade de dados têm importação e exportação de dados construída nele mesmo. Então, você pode fazer backup mesmo assim, apesar de não ser uma coisa tão fácil e simplificada quanto sincronização em nuvem, né? Você deliberadamente precisa fazer isso. Cada um dos apps tem versões pagas também, custando menos de R$4 cada, um valor simbólico, basicamente, que inclui opções de personalização de cores, para você que não curte muito esse laranja que predomina nas aplicações grátis. Todo esse projeto do Simple Mobile Tools está no GitHub, então você pode criar os seus próprios apps baseados nesse material, examinar o código, fazer forks, aquela coisa toda. Mas recentemente o desenvolvedor do Simple Mobile Tools passou a trabalhar full-time nesse projeto e os apps acabaram deixando de ser grátis, se não todos, praticamente todos. Felizmente é um preço acessível, é aquele mesmo valor que a gente já tinha visto das versões pagas, não tem muita diferença. E ainda existem essas versões grátis para você testar e tal, ainda que algumas, como o calendário, gentilmente exibam que não vão receber mais updates gratuitos. O que é justo, eu acho, especialmente porque não se trata de um preço abusivo nem nada. Confesso que eu queria ter ouvido falar antes desse projeto para poder mostrar ele para vocês antes e vocês terem mais tempo aí utilizando os apps gratuitamente. Mas o projeto aceita doações e tem inclusive uma política de devolução de dinheiro caso você não fique satisfeito com alguns dos apps. Inclusive existe um app chamado Thank You, que simplesmente serve para você agradecer o desenvolvedor pagando aquele valor simbólico, tipo um app que você compra com o único objetivo de comprar ele e que o dinheiro vá até o desenvolvedor. As compras são vitalícias, pelo que eu percebi, e claro, você pode comprar, se quiser, somente os softwares que você realmente quiser usar. Talvez você não veja sentido em comprar todos, né? Uma escolha sua. Como cereja do bolo,
Esse é um excelente projeto para mostrar como o open source pode gerar coisas de qualidade para as pessoas e gerar receita também para quem está criando elas. É o Simple Mobile Tools. A demo do vídeo de hoje foi feita com o apoio da Xiaomi, como eu mencionei, então se você quiser dar uma olhada nesse smartphone aqui em particular, eu vou deixar o link aí na descrição. E não esqueça de se inscrever também no GeoLinux Clips, nosso novo canal, para acompanhar mais conteúdos. Eu vou deixar esse vídeo aqui do lado como sugestão para você conferir lá no GeoLinux Clips. Eu te vejo na próxima, valeu e falou!